Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos para mais uma aula do nosso curso de eletrônica. Aqui no Circuitando, já estamos lá na aula 47, estamos vendo aí alguns circuitos interessantes, que eu monto, vejo alguns detalhes e trago aqui para os senhores algumas informações. Vamos fazer mais um receptor de FM, dessa vez com o TDA 7021T. Então, nós tínhamos visto a aula passada, a aula 46, com o TDA 7000. O TDA 7000 é mono, o 7021T é estéreo, irmão do TDA 7000, só que numa versão estereofônica. Então, só relembrando, existe modulação em frequência, onde o meu sinal modulante aumenta ou diminui levemente o sinal de frequência da minha portadora. Para receber isso aí, eu tenho o receptor regenerativo, o receptor super regenerativo, tecnologias usadas no passado. Para retirar esse sinal de outra maneira, eu tenho o discriminador de FM. O discriminador de FM é um conjunto de filtros, onde, de acordo com a variação da frequência de entrada, eu tenho aqui o comportamento do filtro me recuperando o sinal. Funciona bem para frequência fixa, frequência variável já é um pouco mais complicado de se usar isso aqui. O que tem de mais moderno aí? Os receptores heteródinos e superheteródinos. Só relembrando rapidamente. Receptor heteródino, eu recebo meu sinal modulado em frequência, somo a ele o sinal de um oscilador local, misturo os dois, e quando eu faço essa soma, eu tenho basicamente 4 sinais. O sinal que eu quero receber, o sinal do oscilador local, a soma entre os dois e a diferença. A diferença eu chamo de frequência intermediária. Este sinal de frequência intermediária, que é a diferença entre os dois e a soma, é conhecida como batimento. Esses são os batimentos, ou sinais heteródinos. Esse é o efeito heteródino. Isso foi descoberto por esse cara aqui, Edwin Howard Armstrong, lá em 1918, já faz um tempinho. O receptor super heteródino é igual ao receptor heteródino, porém, o que acontece? Eu crio lá a minha frequência intermediária, filtro essa frequência intermediária, amplifico essa frequência intermediária, portanto tenho um sinal de maior intensidade, eventualmente maior qualidade, e passo isso por um detetor numa frequência básica fixa mais baixa do que a frequência que está sendo sintonizada. Os sintonizadores normais trabalham aqui com frequências de 5.5, 10.7 MHz, 22 MHz, 32 MHz, dependendo do sistema de recepção. Os CIs, que são dedicados à recepção de FM, normalmente trabalham, por exemplo, com 76 kHz. Tanto o TDA 7000 quanto o TDA 7021T trabalham com uma frequência mais baixa. Qual que é a vantagem? Dá para fazer filtragem com filtros RC. Eu não preciso de bobinas, também não preciso de filtros a cristal ou filtros cerâmicos para filtrar essa frequência aí. Lembrando, senhores, nós temos lá a faixa de FM normal, de 88 a 108 MHz. A faixa de AM está caindo em desuso, ainda existem algumas transmissoras com seu sinal aqui, mas devido à grande quantidade de ruído, isso aí está sendo migrado para a faixa estendida, que vai aqui de 76 a 88 MHz. Então, os nossos receptores, os receptores que eu desenvolvo aqui, eu procuro trabalhar de 76 a 108 MHz, pegando a faixa completa. Por isso que, às vezes, comparando esses circuitos aqui com alguns circuitos que você vê que estão na internet, existem pequenas diferenças, porque normalmente os circuitos da internet operam só nessa faixa aqui de 88 a 108. Outro detalhe, tenho lá os meus receptores superheteródinos. Posso usar capacitores variáveis ou posso usar diodos com capacitância variável, o Varactor ou Varicap. Aí tem 2 nomes para esse colega aí. Estou procurando usar Varicaps porque capacitores variáveis estão começando a ficar difíceis de se encontrar no mercado. Então, estou tentando trabalhar aqui com Varicaps ou Varactor. Lembrando, a tensão aplicada reversamente sobre o diodo varia a capacitância dele. Isso acontece em qualquer diodo, porém, no diodo Varicap ou no Varactor, essa variação de capacitância é mais sensível. E está aqui a estrela do nosso trabalho desse vídeo, o TDA 7021T. Ele é da Philips. Tem um detalhe,
O TDA 7020 você encontra ele com espaçamento entre os terminais de 1/10 de polegada. Dá para usar um soquete normal de CI. O TDA 7021T não, ele é SMD. Ele usa o espaçamento entre os terminais de 1/20 de polegada, 1/20 de polegada. Então, se você for tentar operar com ele numa placa padrão, você vai ter que utilizar uma placa adaptadora. Existem placas adaptadoras no mercado, não são caras, você pode comprar. Eu, no meu caso, como eu tive que fazer um detalhezinho a mais, eu fiz a placa. Dá um pouquinho de trabalho, mas não é nada que um pouco de paciência não resolva. Tá? O que esse circuito tem internamente? Ó, tem aqui o esquema padrão, né, que vem lá no datasheet. Nós vamos dar uma olhadinha no que nós temos aqui. Olha só, primeira coisa, tem um estágio de RF, estágio de amplificação de entrada de RF. Normalmente, o manual pede o quê? Um lado vai à terra para radiofrequência, né, para corrente alternada via capacitor, e entro com o sinal de RF do outro lado. Porém, essa entrada aqui é balanceada. Então, se eu entrar com o sinal aqui de maneira balanceada, ou seja, invertida, né, enquanto o sinal de um pino sobe, o sinal do outro pino desce, né, então eu consigo ter um ganho melhor de sinal, e foi isso que eu fiz no nosso circuito aqui. Tem internamente estabilizador de tensão para uma série de funções do CI e um oscilador controlado por tensão, um VCO aqui, que está acessível aqui no pino 5 para nós colocarmos o nosso LC ressonante aqui para fazer o oscilador local. Notem que normalmente nem tem filtro de entrada. Tá? Tenho aqui o mixer que soma o sinal de entrada mais o sinal do oscilador local, gerando uma frequência intermediária de 76 kHz, que é filtrada com capacitores e resistores. Aqui, um filtro de FI, que elimina um dos sinais, ficamos só com o outro, um limitador, que nos dá um sinal quase de uma onda quadrada baseada no sinal de FM, o que é bastante interessante para demodulação, né? E existe um detalhe, daqui é uma tomada de informação aonde eu tenho um indicador da força do sinal, da quantidade de sinal que está chegando aqui. Tá? E nós usamos isso aqui no nosso projeto também. Depois, né, demodulador, correlator, né, controle de silenciador, aqui o controle multi, né, então para se tirar aí desses 76 kHz o sinal de áudio. Tá? Após isso, amplificação de áudio, mais alguns filtros e a minha saída. Então, basicamente é isso aí que o meu CI faz, é isso que ocorre dentro dele. Tá? Está aqui o nosso circuito. Tá? Então, olha lá, entrada de alimentação, trabalho aqui no laboratório sempre com 12 volts, capacitor de desacoplamento, circuito integrado para estabilização e tensão, usei um 7805, poderia usar um 78L05, né? Não tem problema de ser o pequenininho nesse caso aqui. Tive que colocar um diodo aqui, isso aqui foi estratégico, eu já vou explicar porquê. Capacitores aqui de desacoplamento de saída do 7805 no TDA 7021. Pino 4 AVCC, pino 3 a terra, pino 14 de saída de áudio, né, com um filtro de saída mais o desacoplamento DC. Né. Aqui uma série de capacitores e resistores para fazer a parte da filtragem. Aqui o pino 9, aquele pino que eu falei onde tem lá o sinal que mede a força do sinal de entrada, a gente já vai ver isso aí daqui a pouco. Né. Pino 5, meu LC montado, meu LC com o quê? L1, a gente já vai ver detalhes sobre L1. Né. Capacitor de CMPF, o meu Varactor, né, ou o meu Varicap, né. Um conjunto de resistores aqui, um tripote, um resistor de 4 cassetes, tripote 5K ou 4 cassetes, né. Um resistor de 4 cassetes, potenciômetro de 10K, resistor de 560E, capacitor para retirar ruído daqui, um outro capacitor para retirar ruído aqui da tensão já selecionada, resistor de 10K para aplicar esta tensão aqui, permitindo o quê? Que eu varie a tensão em cima do varicap e sintonize as estações da melhor maneira possível. Né? Tive que fazer esse arranjo aqui, por quê? Para limitar a minha faixa de trabalho dentro da faixa de operação aqui do potenciômetro. Né? Tomando aqui da alimentação, indutor de 1 mH ou 1000 microhenry, como queiram, tá? Capacitores de desacoplamento para essa tensão aqui. O que acontece? A parte de amplificação de RF, se você tirar esse filtro daqui, esse sinal aqui acaba
alterando a tensão de alimentação e atrapalha o funcionamento do CI. O áudio aqui fica muito ruim. Então, maneira, né, desacoplar aqui para RF isolar as duas alimentações, a do pré-amplificador e a do restante do circuito. Então eu tenho aqui o pré-amplificador de RF. Como é que isso aqui opera? Olha lá, antena, capacitor de 100 PF, um transformador feito com um conjuntinho de bobinas, tá? Já vou explicar isso aí também, né? Aonde eu tenho o quê? Um primário simples e um secundário com tomada central. Então eu tenho um sinal que entra aqui e eu tenho, na prática, dois sinais que saem aqui defasados de 180 graus. Tá? Tenho aqui, ó, 220K no centro do meu transformador, 10 NF para aterrar esse ponto aqui, para o sinal de RF ser jogado para a terra aqui. Então eu tenho o meu sinal de RF e o meu sinal DC entrando na base de dois transistores, 2SC945. Esses transistores se dão muito bem com essa função. Resolvi adotá-lo aqui. Tá? Então, o que acontece? No coletor de cada um desses transistores, eu tenho dois resistores de 560R, o emissor dos dois ligados juntos, capacitor de 100 PF para aumentar o ganho para a corrente alternada, 100R para limitar a corrente DC, né? E na prática aqui eu tenho um amplificador diferencial. Então, quando este ponto, a tensão se elevar, né, a tensão de radiofrequência se elevar, aqui ela diminui. Então eu tenho uma saída diferencial que pode ser injetada nos pinos de entrada, nos dois pinos de entrada do CI aqui, que aceita entrada diferencial. Bastante interessante, porque eu tenho um ganho maior do meu sinal de entrada. Tanto é que esse sintonizador aqui, para estações fortes, nem precisa de antena. Tá? Só as conexões aqui já são suficientes. Para estações fracas, é interessante colocar uma antena. Isso está lá no Microlab. Falando um pouquinho das bobinas, vamos falar um pouquinho aqui de L1. L1, olha lá, duas espiras, numa forma de 6 mm, com fio 19 AWG. O fio 19 AWG tem quase 1 milímetro de diâmetro. Está aqui, ó. Uma, duas espiras, né? Fio 19 AWG. Nesse caso aqui, como eu consegui acertar as frequências só com a tensão aplicada no varicap, essa bobina aqui eu até enrolei aqui uma fita plástica nela para que ela ficasse com as espiras bem próximas uma da outra, bem encostada. Quanto mais encostada, melhor o sinal aqui, melhor o sinal do oscilador, melhor o sinal de áudio. Então, nesse caso aqui, deu sorte de esse trabalho permitir que essa bobina ficasse assim. Poderia até ser resinada, eu não resinei, tá? Mas poderia até ser resinada. E a bobina L2. A L2 é aqui, ó, 4 mais 6 mais 6, espiras numa forma de 5 mm de diâmetro de fio 27 AWG. Esse fio aqui já é um pouco mais fino. Então, olha lá, ó, na parte da antena aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espiras, né? E do outro lado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tomada, 1, 2, 3, 4, outra ponta. Então eu fiz aqui esse transformador, né? Isso aqui você pode pegar uma forma de 5 mm, uma broca ou uma chave, né? Chave Phillips normalmente, tá? Enrolar uma ou duas voltas de um papel fino, fazer o enrolamento das bobinas devidamente, tá? Prender tudo isso aí, aplicar algumas gotas de Super Bonder, com calma, espera a Super Bonder reagir, secar, bobina resinada está resolvido. Mexendo nela com delicadeza, a bobina está pronta, não precisa mais mexer nisso aí. Tensões aqui no circuito. Minha tensão de alimentação, que é praticamente a tensão aqui no pino 5, para descer, 5,62 volts, que são os 5 volts de 7805 mais a condução do transistor aqui. Por que eu tive que fazer isso? Porque só com 5 volts, né, eu não conseguia abaixar a capacitância suficiente desse varactor aqui, desse varicave, para que o circuito funcionasse bem. Então, a solução foi elevar um pouquinho a tensão de alimentação. Esse CI aqui suporta até 7 volts pelo manual, 6, 7 volts. Se não me engano, 6 volts pelo manual. Então, 5,62 não tem problema nenhum. Essa é a tensão aqui no pino 5 e a tensão aqui de alimentação. Para obter a sintonia do jeito que eu queria, quais foram as tensões aqui, né, nesse ponto aqui, que é o ponto que está ligado no centro do potenciômetro, de 0,25 a 3,25 volts. Então, em cima do diodo,
a tensão é a diferença entre a tensão no pino 5 e a tensão aqui nesse ponto. Tensão no diodo, ela lá, VD, de 2,12 a 5,37 volts. Pegando a curva do diodo, né, olha lá, BB112, isso aqui veio lá do datasheet, né, tensão, olha lá, 10 a 0, 1, 2, 2.12 aproximadamente, em torno de 300 PF. 3, 4, 5, 5.37 aí, né, 75 PF. Então, nessa faixa de capacitâncias aqui, esse conjunto aqui consegue fazer a sintonia de acordo com a necessidade, indo lá de 76 a 108 MHz. Na verdade, vai um pouquinho mais, vai de 75 a 108,8, mas não tem problema, um pouquinho mais não é problema. Agora, o indicador de sinal, o que acontece? Aqui no pino 9, de acordo com a intensidade de sinal que chega aqui nos pinos 12 e 13, eu tenho um sinal aqui no pino 9, só que esse sinal aqui é interessante. Ele diminui, a tensão diminui em relação ao terra, quanto mais sinal eu tenho. Então o que eu tive? Tive que pegar isso aí, passar o resistor de 100K, um capacitor de 4 microfarad para o quê? Tirar uma parte do sinal de áudio, porque o sinal de áudio também está presente aqui, né? Transistor 2N2222A, tem um transistor com um ganho um pouco menor, né? Eu tenho entre os 12 volts, daqui, ó, 12 volts, né, e o terra, um divisor resistivo feito pelo resistor de 22K e esse transistor. Quanto maior o sinal aqui, mais esse transistor conduz, menor a tensão aqui. Tá? E eu tenho aqui um BC547 trabalhando como seguidor de emissor, né? Então a tensão do emissor é a tensão da base menos a queda de tensão aqui, e um conjunto de LEDs aqui que vão o quê? Quanto mais sobe a tensão, mais LEDs vão acendendo. Eles não acendem assim como se fosse aceso ou apagado, eles têm uma modulação, mas dá um efeito bom para ter uma ideia do nível de sinal. Lá no Microlab a gente vai ver isso aí funcionando. E como é que se comporta esse pino 9 aqui? Esse pino 9 aqui se comporta assim. Tá? O que acontece? Se você olhar no original do datasheet, as tensões aqui são outras. Por quê? O ensaio lá do datasheet é com 3 volts, eu estou trabalhando com 5.62. Então eu tive que fazer algumas medições e reajustar as tensões aqui. Olha lá. Se eu tenho lá 1 microvolt, né, 10 a menos 6, 1 microvolt ou menos, eu tenho aqui 1,22, 1,21, 1,23 volts. Com 10 microvolts, a tensão cai aqui para 1,15 mais ou menos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se eu tiver 100 microvolts, a minha tensão aqui já cai para menos de 0,6 volts. Tá? 1 milivolt, né? 10 a menos 3, 1 milivolt, a tensão aqui cai para em torno de 0,12, 0,13. E aqui, o sinal forte, a tensão cai para menos de 0,1 volts, 0,99, 0,98. Então, esse medidor de nível opera nessa uma parte dessa faixa aqui, dando uma boa ideia do que acontece com o sinal. Tá? Senhores, aqui está a lista de componentes. A lista de componentes também está na descrição do vídeo, né? Então não vou me delongar aqui. Está aqui o nosso circuito. Então está aqui o CI com uma placa de adaptação. Né? Essa placa de adaptação fui eu que fiz, você pode comprar uma pronta. Né? A que eu fiz tem algumas vantagens, a gente já vai ver. Então olha lá, saída de áudio, né? Aqui o resistor de 22K, o capacitor de 22 nano e o capacitor de desacoplamento de áudio. Né? Então está aqui, o sinal vem para cá. Aqui a entrada de alimentação 12 volts. Olha aqui, ó, 7805, regulador de tensão, o diodo que auxilia o 7805, capacitor de entrada, capacitores da parte de saída do CI, né? O potenciômetro, trim-pot, né? Os resistores de polarização estão aqui embaixo. Aqui o resistor de 10K. O resistor de 10K liga o centro do potenciômetro, né, ao capacitor de 10 nano, que está aqui embaixo, e, né, aliás, o capacitor de 10 nano está ligado aqui no testado do resistor 10K, está aqui, ó, né, e esse CI tem 16 pinos. Eu fiz uma placa aqui com 18, porque eu coloquei 2 pinos a mais. Um pino, tá, é ligado na alimentação, então no positivo. Então esta parte aqui embaixo, ó, que vem aqui, está aqui embaixo, é ligado na alimentação e é ligado aqui no pino 4 da alimentação.
Tá? Tem até um capacitor aqui, ó, entre o pino 3 e o pino 4. Tá? Aqui a bobina, aqui o varicap, né, ligados da bobina nesse ponto. Aqui o capacitor. Como essa parte de RF é mais sensível, eu resolvi montar tudo aqui em cima, né? Só trazer lá a informação da tensão da parte de baixo. Né? Então olha aqui, ó. Tomada F, entrada de RF, né? Os dois transistores, o meu transformador, né? Resistor de 100 ohms ligado no emissor dos dois transistores, os dois resistores de 560 ohms, resistor 220K para polarização de base, né? Dois capacitores ligados nos coletores, ligados aqui, ó, nos pinos do CI. Tenho mais aqui, ó, resistor de 8K2, capacitor de 100 NF, né? Aqui ligado no pino 9, ó, resistor de 100K, aqui o 2N2222, capacitor de desacoplamento da tensão à terra, né? O resistor de 22K, o transistor BC547, os LEDs, né? Coloquei aqui uns elementos escuros para facilitar a visualização dos LEDs, os resistores de polarização dos LEDs, saída de áudio, aqui o capacitor, que faz a filtragem lá da tensão do potenciômetro, né? Indutor de 1000 microhenry, de 1 mA, né? Para fazer aquele desacoplamento entre o estágio de amplificação de RF e o resto do circuito da alimentação, né? Os capacitores aqui de desacoplamento, né? Basicamente isso aqui é o circuito. Né? Senhores, vamos lá para o Microlab dar uma olhada nesse cara funcionando, ok? Que é o professor Vander se despedindo. Tchau, tchau. Provavelmente no Microlab eu não devo falar nada, mas devo digitar algumas coisas lá como referência, ok? Bons estudos. Tchau, tchau. Amanhã a gente tem adoração, aí depois da adoração a gente tem uma missa voltada para o coração de Jesus, né? E para que as pessoas possam, na verdade, a devoção ao coração de Jesus, ela nasce na França, ela é fortalecida na França, né? E por causa dessa devoção ao coração de Jesus, foi construída em Paris e confirmou nesta última quarta-feira e o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu manter a taxa básica de juros em 10,5%. A decisão... Freitas, eu vou passar mais uma vez o telefone, Paulinho. Anota, gente, 3122
5555. Apertando o botão da máquina do tempo. 1986. Aqui não, gente. Faz tempo. Ou se faz. Ah, eu vou contar mais coisas. De 86. Então, teve no dia 12 de dezembro de 86 uma greve. E Robin Os. Muito bem, esse é o Caio César de música, graças ao Google. Desculpa me estender, não estou nem com o Google na minha frente, pra você ter uma ideia. Tá aí. Porque dos pedidos a gente entende um pouquinho. Você só ouve aonde, Sabino? Aonde? Aonde? Você está em ótima companhia. Toda manhã com Virgos Sabino. Neto. Tá aí. Caio César Sabino. Esse é o Sabino. Espiritual e alimento transubstancial, como nos ensina a religião divina, que nós buscamos todos os dias a nutrir o nosso espírito, a nossa alma. Por isso, minha irmã, meu irmão, Culpa é por culpa. Na tolice. Só estão sacando. Tava vendo meu filme de boa. Você deu uma olhadinha. onde você estava? Deus prospere e que... 19, ela estava... Ponto para o Brasil, 11 para os Estados Unidos, 7 para o Brasil. Vem pro saque o André de novo. A Receita Federal, a Receita... Muito, você Justão. Lúcia. E grande abraço, meu amigo Kleber. Grande abraço. Agora é contigo. 0800 031 1050. Minha fé não sabe as coisas que eu aprendi a te adorar pelo que é. Livre, sim, eu amei. Somente ele mais e a blood no top. Rádio Atual. De 2020.
também demonstram envolvimento com a causa em prol dos direitos dos animais. Aprovado por unanimidade no Senado em 2022 e é amplamente apoiado pela indústria cosmética, pelas partes interessadas na proteção. Quanto mais... Olimpíada, gente. Legal que vai ter... Pode assistir. As festas temáticas em... Você que tem uma app. A proporção. Vai cair dentro... Coisa muito rápida. Das melhores. Lembrar que você vai assistir um chique do ano ainda não. Sobre inverno, aqui na Street. Quase na rua. Ações, segunda, a partir das 10 horas da manhã. A sequência do nosso cabum. Com ele, você pode chamar aí de Bruno. Israelense termatado. Aqui na Street. Aí, num programa de TV. Ó, choro para que 50? Você gosta? Já, na transcontinental. 104,7. Pois bem, o INSS começa a partir de hoje a intensificar o monitoramento, apuração, indícios de unidades de benefícios. O ensino são os auxílios de prestação continuada. Gosta! Todo sábado e domingo! Dia. Sempre com São Paulo, com certeza. Ou na reprise. Amanhã. Vida em... Tropical é mais! Muito bem carregado. 11-1 de volta. Cultura, governo do estado de... 5 graus. Ok, bloqueado. E metade aqui no Brasil, mas Eduardo Barão segue com Cabra Circo Musical. Tem mais medo também dessa agulha, né? Com certeza, né? Não. É necessário que seja feito isso pra você. É você, bonitona. Em agosto, De Disney! Tudo para que sua obra aconteça. das 11 horas. Então... Jesus, vai ser...
padrões do mercado. Batata para o domingo. Para o... Não, mas pensa que é uma das famosas de raça.